Olá! Muitíssimo boa noite a todos e todas. Mais uma terça-feira juntos. Olá, Super Julie, Super Lorena, adoro gente quando está super dentro da hora. Pati, Yara, muito bem-vindas, entrem de pé direito. Mais uma terça-feira juntas até agora. Oi! Adoro quando respondem pra mim, me dão essa mãozinha, me dão um oi, me dão um coração. Adoro! Ai, tudo bom, Yara? Muito boa noite. Oi, Denise! Tudo bom, queridona? Tudo bem? Quando eu vejo Denise, vejo Julie, vejo Clara... só me lembro do calor e como eu gosto dele, eu cheia de lã, cheia de, enfim, camadas. Sejam todas muitíssimo bem-vindas, mais uma vez juntas. Olá, Ana, Amélia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Oi, Angélica, tudo bom, querida? Thaís, tudo bem? Muito boa noite, entrem de pé direito. É engraçado, né? Já que a gente não entra realmente com o pé, então entrem com um sorrisão no rosto, que é uma das minhas marcas registradas aí, que as alunas sempre falam, né? Enfim, ainda bem que eu fico brincando, ainda bem que eu tenho siso lá atrás, pra ver todos os meus super dentes, meu sorriso é gigante, né? Carlos Eduardo, tudo bem, queridão? Seja muito bem-vindo. Oi! Adoro esses ois, adoro os corações, adoro esses emojis. Aos pouquinhos me adaptando aí com essa vida tecnológica, né? E hoje eu tô muito feliz, assim, que eu tô conseguindo aos pouquinhos dar conta de todos os assuntos que estão me proporcionando aí, me dando ideias. Oi, Carlos Eduardo, sorriso contagiante. Ó, que depois eu acredito, hein, Julie? Sabe que tinha uma aluna minha que ela era de Belém. E, enfim, ela veio pra Porto Alegre, né? E dei umas aulas pra ela. E ela falava que eu era pior que a Fafá de Belém. De tanto que eu ria, de tanta emoção que entrava em cada um dos meus sorrisos. E ela voltou pra lá e ela falava sempre isso, assim, tive que ir a Porto Alegre pra conhecer alguém que ria mais que a Fafá de Belém. Enfim, então, na verdade, mais um assunto que eu tô abordando hoje, dos assuntos que me pedem, né? Daquela velha história de que toda terça-feira a gente tá aqui junto, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, né? Toda terça-feira às 9 horas da noite, para conversarmos sobre nutrição oncológica possível, factível, viável, bacana, enfim, podendo proporcionar o melhor bem-estar, melhor qualidade de vida, melhor resultado do tratamento e impactar positivamente a vida de não só pacientes, mas também de nutricionistas nesse fantástico mundo incrível mundo da nutrição oncológica. Então, vou esperar aí mais os próximos 50 segundos para a gente dar os 5 minutinhos iniciais para todo mundo começar, chegar. Enfim, sei que cada vez mais é um tanto quanto complicada essa questão de sinal, de internet. Mas hoje o nosso assunto é nutrição oncológica e as doenças associadas. Isso foi um assunto pedido por uma seguidora. E, na verdade, coloquei na minha listinha e foi pedido por depois muitas outras seguidoras, né? Então, eu coloquei ali um percentual, né, e resolvi ir aos pouquinhos aí, dando conta dos assuntos mais pedidos, né? Parece uma questão de pesquisa eleitoral, mas enfim, pra gente ir alcançando aí a expectativa, a vontade de conhecimento e de conversar a respeito de nutrição oncológica que realmente façam a diferença na vida de vocês. Oi, Pati, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Eu tinha dado, acho que oi lá em cima, né? Mas agora eu vi a mãozinha e me emocionei mais. Enfim, hoje pediram pra eu falar sobre Tomato. Quanto tempo, quantos anos? Seja bem-vindo. Então, hoje me pediram pra eu falar sobre as doenças associadas e o câncer, né? Em nutrição oncológica. O ponto é que
como uma boa professora, né, pensei bem como é que a gente ia abordar esse tema numa live aberta para todo mundo ter acesso e pensei bem, preferi dividir hierarquicamente entre o antes do câncer e depois do câncer. Por que eu tô falando isso? A gente está no auge de uma epidemia, de uma pandemia, onde se entende muitas comorbidades como fatores de risco. Então, o termo comorbidade ficou muito em alta. E foi assim que me pediram, a grande maioria das pessoas, quando pediram o assunto, pediram assim, comorbidades e câncer e suas comorbidades, as comorbidades que pioram a qualidade de vida no câncer, enfim. E aí eu traduzi ali para doenças associadas para a gente falar realmente um português que todo mundo entenda. E o que acontece? Antes do câncer, as pessoas já podem ter, por si só, algumas doenças que podem estar associadas ou não. É aquela velha história que eu sempre falo, né? Que seria fantástico se a nossa vida fosse um livro de nutrição, né? Seja Krause, seja Dan, seja Shields, seja, sei lá, Lameu, Antônio Carlos Campos, quem a gente quiser, né? Antônio Cláudio Duarte, Cupari. A gente abriria ali num capítulo X, a gente estudaria paciente só teria hipertensão. Depois a gente abriria no outro capítulo Y, só teria diabetes. No outro capítulo Z, ele só teria tireoidite Hashimoto. Daqui a pouco no outro, hipercolesterolemia. E no outro X, o câncer. Mas de fato a vida não é assim. Felizmente ou infelizmente é tudo junto e misturado, não é verdade? E isso faz com que muitos pacientes, antes mesmo do diagnóstico de câncer, já tenham algum tipo de comorbidade, alguma doença associada. Seja ela só hipertensão arterial sistêmica, que a gente chama de HAS, né? O HAS. O paciente pode ser diabético, o paciente pode ter colesterol alto, triglicerídeo alto, pode ter gota, pode ter alguma outra endocrinopatia, pode ter algum outro tipo, enfim, de alteração renal, de alteração pancreática, pode ter intolerância à lactose, pode ter tantas coisas. Sendo que essas coisas podem estar isoladas ou podem coexistir. Muitas vezes é comum que o paciente tenha o que a gente chama de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É quando ele geralmente tem diabetes, excesso de peso, pressão alta e algum comprometimento de gordura no sangue, tá? Que a gente chama de dislipidemia. Oi, Amanda. Oi, Jade. Entrem. Sejam muito bem-vindas. E isso pode fazer com que, muitas vezes, até o paciente não tenha tantos sinais e sintomas específicos de câncer. Ele pode até postergar, por vezes, algum diagnóstico, tá? Para esses controles patológicos, digamos assim, os pacientes já tomam medicações. Então, não é incomum que os pacientes já tomem remédio para pressão, tomem remédio para diabetes, esse remédio de diabetes pode ser pela boca, pode ser insulina, enfim. Temos várias possibilidades diferentes, certo? E esse paciente toma antes mesmo de ter o câncer. Esses remédios, entre eles, já podem ter interações, certo? Interações entre remédio e entre remédio e nutriente, o que pode facilitar ou piorar significativamente a continuação do tratamento. Isso antes do câncer. Mas depois do câncer, a gente sabe que alguns tratamentos e alguns tumores, algumas localizações tumorais, podem desencadear outras doenças que estão associadas não só diretamente ao câncer, que de fato podem estar, mas podem também estar associadas aos tratamentos. E essas associações, elas podem ser bem curtinhas, só durante o tratamento, só durante alguma sessão do tratamento, por exemplo, ou elas podem ser mais duradouras e continuarem presentes mesmo depois de acabar o tratamento. Então, por exemplo, existem pacientes que fazem quimioterapias específicas e alguns quimioterápicos podem ser cardiotóxicos. O que quer dizer cardiotoxicidade? Alguém saberia me dizer?
Alguém? Vou botar o copinho desse lado que acho mais fácil. Cardiotoxicidade é quando dá alguma toxicidade cardíaca, certo? No coração. E isso faz com que muitas vezes alguns quimioterápicos tenham que ser suspendidos de alguns pacientes. Mesmo sabendo que ele faz parte de um esquema que prioritariamente vai ser o prescrito para aquele paciente com aquela doença naquele momento. Para muitos pacientes, aquele quimioterápico, mesmo podendo dar aquela cardiotoxicidade, não tem nenhuma repercussão clínica. E esse paciente pode seguir tomando sem problema. Outros podem ter essa cardiotoxicidade mais significativa, mais severa, e precisar realmente, às vezes, até mesmo suspender aquele quimioterápico ou precisar de alterações específicas para possibilitar a continuação daquela droga. Outro exemplo, tá? Muitos quimioterápicos, muitas drogas quimioterápicas podem causar sintomas muito, muito desconfortáveis e por muito tempo. Isso faz com que a equipe médica prescreva alguns tipos de drogas específicas para tentar dar uma segurada nesses sintomas. Um desses casos é o uso de corticoide. Pacientes que tomam muito corticoide por um tempo significativo, a gente pensa, por exemplo, que muitas vezes o corticoide está associado aí com quimioterapia e que o paciente faz várias quimioterapias de X em X tempo, né? Toda aquela questão de biotransformação dos fármacos, de biodisponibilidade até a excreção demora um certo tempo. Então, os pacientes que tomam muito corticoide, eles podem desenvolver uma espécie de diabetes, uma espécie de alteração na capacidade da resistência à insulina, da resistência da célula a absorver a glicose, enfim, e manter a sua glicemia, ou seja, o açúcar do sangue aumentado por mais tempo. Por que eu estou falando isso? Porque não quer dizer que o paciente é um paciente diabético, mas naquele momento ele está hiperglicêmico, o que condiz com uma conduta nutricional relativa a um paciente diabético, tá? Então, existem sim doenças associadas diretamente e doenças associadas indiretamente. Quer ver um outro exemplo? Um paciente com um tumor no pâncreas. Ele pode não ser diabético, mas no momento que esse pâncreas foi acometido com um tumor pancreático, ele pode desenvolver um diabetes, dependendo do tipo de célula que foi comprometida com o tumor, certo? Outro exemplo importante. Os pacientes, quando têm o diagnóstico de câncer, são pacientes que ficam muito impactados com a notícia. Não por menos. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida em oncologia, o diagnóstico de câncer era um diagnóstico muito pesado. Muitas pessoas achavam que quando tinham câncer, era um diagnóstico de morte. Então já chegavam para mim e falavam assim: doutora, preciso comer bem para morrer gordinho. Doutora, eu preciso comer bem, porque assim eu vou caber naquele vestido para entrar no caixão. E eu achava aquilo muito mórbido. De fato, infelizmente, ainda tem muitos pacientes que realmente cursam para o desfecho morte. Mas não são todos, muito pelo contrário. A gente sabe que hoje em dia, com o avanço de tecnologias, o avanço de tratamentos, é muito melhor a expectativa de vida pós-câncer, né? Tanto que hoje em dia a gente já fala sobre sobreviventes de câncer, porque até um tempo atrás não era tão comum assim, não era tão frequente assim. Mas enfim, o diagnóstico ainda é pesado. Ainda tem muita gente que tem muita dor na hora desse recebimento desse diagnóstico. Tenho câncer, né? Enfim, tenho um câncer dentro de mim que está crescendo. E isso faz com que os pacientes fiquem muito angustiados, muito ansiosos. E isso também pode reverberar alguma doença que estava silenciada ali dentro do seu corpo. Isso também pode, muitas vezes, deixar o paciente muito angustiado a ponto de precisar auxílio de medicações, né? E essas medicações, esses ansiolíticos, podem efetivamente ter intercorrências de droga. Aquilo que a gente estava falando no início. Droga com droga, remédio com remédio, certo? E aí, o ansiolítico pode interferir diretamente com a quimioterapia, por exemplo, certo?
Então, isso é muito importante porque é bastante significativo de acordo com o paciente. Muitas vezes, a pessoa quando fica muito nervosa, sobe a pressão, né? Acho que, não sei se vocês já ouviram em algum momento alguém falar assim, ai, não, você nem sabe, tá? Fulana de tal estava muito nervosa, e aí foi fazer, enfim, tratamento X e pá! Subiu a pressão, você nem sabe como ficou. A paciente passou mal, ficou vermelha, ficou inchada, ou o contrário, caiu a pressão, né? A paciente desmaiou. Cada vez que ela chega na clínica, ela desmaia. Isso sim, a gente também sabe que pode ter alguma associação com uma série de outras questões relacionadas com o tratamento. Eu mesma sou uma pessoa que a minha pressão é muito baixa. Muito, muito baixa. Então, quando ela não cai, ela despenca, né? Então, eu devo estar falando com vocês aqui, estou com 9/7. E tô bem. Então, quando ela cai, ela não cai. Ela despenca. Certo? Assim como tem pessoas que podem, enfim, manter o seu normal num limite superior, que a gente chama de limítrofe, né? Aquele pontinho ali que está entre o normal e o alto, ou entre o alto e muito alto, ou até mesmo entre muito alto e o insuportável, tá? Só que o que modifica ali, muitas vezes, é o recebimento de um diagnóstico, recebimento de um tratamento, e isso faz com que existam alterações significativas na prescrição anticâncer mesmo, certo? Então, deixa eu dar um oi aí pro pessoal que foi aparecendo. Oi, Rose. Oi, Rafael. Oi, Bruninha. Tudo bom? Oi, Catita, mãe. Carlos, Eduardo. Eu tirei um câncer de garganta, fiz radioterapia. Não tenho mais doença nenhuma. Isso é muito bom. E não tenho depressão. Isso aí, Carlos Eduardo é um baita paciente que eu tenho o prazer de acompanhar e que realmente ele saiu do 8 e não tá nem no 80, né, Carlos Eduardo? Tá no 800, né? E justamente isso é importante e eu acho muito bacana quando esses comentários vêm de pacientes, né, como já tivemos em outras lives anteriores, porque isso reforça realmente essa importância do olhar amplo sobre o processo atual, sobre onde está o problema, sobre como a gente pode organizar melhor o pensamento do acompanhamento do paciente, né? Então, quando algumas das pessoas que foram falando sobre esse assunto começaram a me perguntar assim, tá, Aline, então o paciente que tá, enfim, com picos de glicemia muito alto durante a quimioterapia, como eu faço? Ou então, não, Aline, mas se ele usava a insulina X antes, ele tem que mudar a insulina Y? Ou então, se ele usava antihipertensivo X, ele tem que mudar... Na verdade, a gente, enquanto nutricionista, não precisa mudar medicação. Não é a nossa atribuição, não é a nossa função e não é o nosso propósito. O que a gente pode fazer é usar de artifícios alimentares capazes de facilitar o processo como um todo. Então, a gente tem possibilidades de, por exemplo, modificar a quantidade de sal da dieta. E aí, organizando e modulando a quantidade de sódio disponível, né? Sódio, seja ele em sal, que é o cloreto de sódio, seja o sódio, por exemplo, dos embutidos, seja o sódio, por exemplo, dos industrializados, seja o sódio, inclusive, do adoçante, né? Muita gente fala assim, não, mas eu não como sal nenhum. Não, doutora, eu não como sal nenhum, nem adianta, já tirei todo o sal. Tá, e aí vai perguntando lá, quando vai perceber, o paciente toma litros de suco ou café, enfim, com muito adoçante. Você pensa assim, mas quantas gotinhas? Dou umas 2 esguichadas. Enfim, se a gente parar para pensar que o principal adoçante utilizado é a base de sódio, né? Então, seja a sacarina, seja o ciclamato, vou botar um álcoolzinho. Seja a sacarina, seja o ciclamato, a gente está colocando uma quantidade de sódio muito significativa dentro daquele corpo, o que está muito provavelmente interferindo, né, na pressão do paciente. Quando a gente muitas vezes fala, não, mas o paciente não tem restrição nenhuma durante o tratamento, pode comer o que ele quiser, pode enfiar o pé na jaca. Aí o paciente vai e compra 50 bombons de licor cereja, Cacau Show, Copenhagen, sei lá, Cacau Brasil.
e come aquilo achando que tá de boas, entendeu? Tipo, puxa, tá liberado. Tá, só que a quantidade de açúcar que foi disponibilizada para o corpo foi muito grande, foi tudo de uma vez. E aquela alteração de um excesso de carga de açúcar pode ter uma alteração direta, dependendo de quando é que vai ser feito o tratamento ou não. Entende? Esse ponto é um ponto importante. Por quê? Porque não que a doença associada especificamente vai atrapalhar o câncer, mas quer dizer que a gente precisa organizar as doenças associadas antes do câncer ou depois do câncer para possibilitar o melhor tratamento e o melhor resultado daquele tratamento. Entende? Porque, por exemplo, um paciente que vai passar por uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia grande, que vai precisar de muitos pontos, que vai precisar de muita cicatrização. A gente sabe que pacientes que têm muito açúcar livre no sangue têm uma dificuldade muito mais significativa de cicatrização. Então, se o paciente, mesmo que ele não seja diabético antes do tratamento, mas desenvolveu hiperglicemia por uma série de fatores relacionados ao tratamento, porque fez uma quimioterapia antes, usou muito corticoide, desenvolveu os Cushing no meio da história, ou não, enfim, ou está com uma resistência mesmo insulínica específica, ou é o tumor dele que faz com que ele tenha essa resistência periférica da insulina, ou é o glúten dele que está, enfim, dificultando a absorção do açúcar. Não importa muito bem o porquê, porque essa causa a gente precisa entender melhor para conseguir ter uma solução mais específica. Mas a gente precisa, sobretudo, manter esse paciente estável e que a nutrição ajude e não piore. Então, por exemplo, utilizar alguns tipos de fibra, possibilitar alguns tipos de adequação de macronutrientes, ou seja, proteína, gordura e carboidrato, preferir os carboidratos complexos no lugar dos carboidratos simples, né? Isso tudo são possibilidades reais, fáceis e possíveis que a gente pode alterar no paciente, no dia a dia do paciente, na dieta do dia a dia do paciente, e isso facilitar o tratamento como um todo, possibilitar com que ele chegue mais estável, né? Então, assim, sempre antes de fazer uma nova quimioterapia, se faz geralmente uma bateria de exames clínicos para se avaliar como está esse paciente, né? Agora mesmo, antes de entrar aqui na live, eu recebi uma mensagem de um paciente que eu tô acompanhando, e aí estavam me comentando, Aline, enfim, a glicemia aumentou muito, tal e tal, outros exames, enfim, estão um pouco alterados, se postergou, enfim, uma semana para fazer a próxima etapa de quimioterapia. E isso não é tão infrequente como as pessoas acham, tá? E isso muitas vezes pode estar nas nossas mãos, em alterações simples, em alterações nutricionais, em alterações alimentares, em alterações, inclusive, de estado nutricional. Então, a gente sabe que as comorbidades existem, elas podem interferir, mas está nas nossas mãos, enquanto profissionais da saúde, em especial nutricionistas, proporcionarmos prescrições dietéticas, dietoterápicas, que facilitem a adesão do paciente ao tratamento, seja para começar um tratamento, seja para possibilitar essa continuação do tratamento, seja para melhorar a qualidade de vida, seja para melhorar o bem-estar, seja para melhorar algum sintoma correlato daquele tratamento, seja para monitorar melhor, né, a progressão do próximo passo do tratamento. Então, esse é o principal ponto. Se vai ou não alterar alguma especificidade do tratamento em relação à prescrição de medicação, a postergação, enfim, de algum outro tratamento adjuvante, enfim, ou então vai adiar um pouco a cirurgia. Isso é uma questão médica, mas a questão nutricional facilita e possibilita a melhor resposta terapêutica.
E é isso que está nas nossas mãos. Mas não só nas nossas mãos enquanto profissionais, mas sim nas nossas mãos enquanto também paciente. O paciente precisa entender aonde ele pode mudar. Ele precisa estar a par, efetivamente, informado para conseguir efetivar essas modificações. Não adianta chegar para o paciente e falar assim, sabe o que é? Eu sei que o senhor é diabético. Sei que o senhor é insulino-dependente, ou seja, precisa de insulina todos os dias, de agulhadas, né? Para monitorar, fazer o hemoglucoteste, que é aquele teste do dedinho que pica para saber qual é a quantidade do HGT, né? HGT justamente é o hemoglucoteste, para saber qual é a quantidade de açúcar que tem disponibilizada no sangue. Então, muitas vezes, o paciente já tem isso antes do tratamento. E aí, ele fica angustiado, fica estressado, e aí cai em pratos e pratos de massa, depois ele cai em pratos de batata frita, e depois ele acaba essa quantidade tão grande de açúcar simples. That's the question, né? Essa é a questão. Esse é o ponto. Oi, Gê. Oi, Joaninha. Tudo bom, querida? Beijão pra ti, queridona. Enfim, esse é um ponto importante. Porque daí a gente não identifica mais o paciente como é o paciente que era diabético antes do tratamento ou é o paciente que está diabético porque fez o tratamento. O paciente tem sintomatologias tais e que para aquele momento, naquela situação, eu preciso fazer abordagens para as doenças associadas. Eu preciso fazer abordagens para aqueles sinais destacados. Eu preciso fazer abordagens para aquelas sintomatologias que eu consegui perceber. Entendem qual é a diferença? Por que eu estou falando isso? Eu não gosto muito desses rótulos. O paciente é hipertenso, então ele não pode mais comer sal. Não é que ele não pode mais comer sal, é que ele tem que diminuir proporcionalmente a quantidade de sal. Hoje em dia temos várias receitas para colocar outros tipos de sabores além do sal. Agora, por exemplo, um paciente que usa, além do sal, ele usa Ajinomoto, caldo quinor, meu tempero, arroz com meu arroz. Ele às vezes nem se dá conta que esses temperos de adição, além do sal, também tem sal, né? Eu sempre me lembro de um paciente que era um fofucho, assim, muito simpaticão, que vinha nas consultas e ele era polonês e ele falava em polaco, assim, com a gente ali no ambulatório, e a esposa dele era japonesa. E era muito engraçado, assim, porque ela era bem japa e ele era bem polaco. E até me lembrava a minha família. E aí era engraçado porque ele falava assim, mas eu não como sal, nada de sal. Aí eu olhava, a enfermeira ia lá, feria a pressão, estava sempre muito alta. Aí no início a gente fala assim, não, então vamos parar um pouquinho, senta, descansa, tá estressado, tá nervoso, baixa um pouco a bola, daqui a pouquinho a enfermeira vem ali, mede novamente, antes do senhor entrar no ambulatório. Ele ia, relaxava, continuava alto. E aí, a primeira vez a gente faz aquelas orientações padrão, enfim, em relação ao sal, etc, né? Não tinha sido eu que tinha feito a consulta anterior, né? A primeira consulta, ele chega ali para mim na segunda consulta. E eu pergunto, mas o senhor não come sal? Nada de sal. Sal não entra na minha casa. Aí eu olho para minha esposa e me dá um cutuco, eu pergunto, qual é a sua comida predileta? E aí ele fala assim, borscht. Para quem não sabe, borscht é uma comida bem típica polonesa, uma sopa de beterraba, tá? Eu falei assim, realmente, borscht eu não gosto, mas a minha avó gostava muito, né? Enfim, a avó do meu marido também comia muito. E a sua segunda comida predileta? Oh, sushi! Sushi da esposa! Aí eu olho, sushi. Alguém aí gosta de sushi? Ninguém acha que gosta de sushi? Ninguém levantou a mãozinha? Ninguém botou um sushizinho? Eu adoro sushi. Agora, nessas épocas de pandemia, não tenho comido, mas eu adoro sushi. Geralmente, a Denise curte o sushi.
Já vou até ler também que tu me mandou aqui alguma mensagem, eu vou olhar. Geralmente a gente come o sushi como? Que é bem comum. Com shoyu. A G também é das nossas. Eu, Denise e G, acabando tudo, a gente vai uma sushizada. Com shoyu. As pessoas botam muito shoyu. Mas quase, muitas vezes, as pessoas comem shoyu com um pouquinho de arroz, né? Eu, inclusive, uma vez fui com meu marido num buffet de sushi, enfim, não é bem buffet, mas, enfim, um rodízio de sushi. E o paciente, sempre falo paciente, e a pessoa do lado comeu, molhou o sushi, né? Virou onigiri, virou sashimi, virou tudo. Depois de tudo, pegou aquele potinho e, ó, tomou-lhe o sushi, tomou-lhe o shoyu. Enfim, o paciente que eu tava falando ali, polacão, Yosef, nunca me esqueci. O Yosef, o que ele fazia? Ele não comia sal, mas ele, ó, entrava no shoyu. E a esposa, como ele adorava shoyu, a esposa era japonesa, de fato deveria fazer um sushi daqueles, porque nas nossas conversas depois, futuras, ela me deu altas dicas de como é que eu poderia fazer sushi, e até confesso que eu tentei fazer uma vez e definitivamente entendi que eu vou comprar sushi pro resto da minha vida, porque eu não tenho aquela habilidade toda pra fazer os cones e tal, enfim. E ela me falou que ele adorava comer temaki, que ela fazia todo um jeito de temaki. Para quem não sabe, é um conezinho de alga, que dentro tem arroz, depois coloca um peixe, enfim, de preferência. Tem pessoas que colocam queijo ali no meio também, né? Podem colocar gergelim, enfim, tem várias maneiras diferentes de colocar, mas é um conezinho. É um cone, literalmente, né? Um conezinho cheio de arroz. Que ele pegava, ele usava mais ou menos uma coisinha de shoyu para 2 temakis. Imaginem qual a quantidade de volume de um potinho de shoyu. Geralmente é tem uns que são 50, uns que são 90, uns que são 120. Mas vamos pensar que fosse 50 mililitros de shoyu em cada 2 temakis. Que facilmente é muito tranquilo da pessoa sentar numa sentada, mandar 2 temakis para dentro. Então imaginem vocês que ele não comia sal, e ele falava que ele não comia sal, e talvez ele não comesse mesmo sal, mas a quantidade de shoyu que ele comia era gigante. E o fato de eu conseguir identificar isso e falar para o paciente que ele tinha que diminuir a quantidade de shoyu, e mesmo assim ainda preferia um shoyu light, ele assim, mas shoyu não tem caloria, filha. De fato, o shoyu não tem caloria, mas as pessoas entendem que light é caloria. Light simplesmente, por definição, é ter menos algum ingrediente, que no caso do shoyu é sódio. Por que tem sal light? Porque em vez de ser só cloreto de sódio, também tem cloreto de potássio. Entende? Então, é aí que a gente vai conseguindo modificar. E o paciente que tinha uma pressão gigante e que aquilo ali realmente retardou uma série de características de tratamento dele, em especial, ele teve que inclusive mudar uma das drogas de tratamento dele, que não eram cardiotóxica, mas que implicava no aumento de pressão arterial. Ele precisou modificar, e talvez se ele tivesse feito essas alterações antes, talvez ele não precisasse modificar, não tivesse precisado modificar a droga. Ou se precisasse, podia ter ido um pouco mais além. Essa modificação de droga pode não ter nenhuma interferência para o paciente, mas pode ter. Pode não repercutir em nada, e pode repercutir. Então, esse é o ponto que a nutrição tem um acesso, e mais uma vez, sempre falando, é na nutrição que a gente geralmente transforma o amor em vida real. O paciente oncológico, geralmente, é na nutrição que ele se sente tranquilo para modificar, para atuar, para facilitar, para promover a parcela dele no tratamento. Então, se ele entende, ele faz, certo? Então, oi Luísa, oi Luciana, quem mais que entrou? Oi Jéssica, oi Ruidia,
Ruídia, nem sei, se eu estiver falando errado, me avisa. Oi, Jéssica. Então, a Denise estava ali falando, né? Explicar ao paciente por que você precisa fazer certas alterações na dieta para que ele possa participar e se ajudar. Exatamente, né, Denise? Como eu estava falando, justamente isso. Ele precisa entender. E ele precisa entender que talvez seja por pouco tempo, mas talvez seja por muito tempo. E que esse muito tempo faz parte por isso. Por aquilo, por aquele outro. Então, o paciente que é bem informado faz, mas ele precisa entender o que acontece ali. Para ele saber se, inclusive, está nas mãos dele. Porque talvez o paciente pode fazer uma alimentação super balanceada e adequada para um quadro de diabetes e mesmo assim não está surtindo efeito. E isso é importante para saber qual é o próximo passo de adequação necessária para que realmente tenha uma melhor efetividade do nosso plano terapêutico, nosso plano nutricionalmente falando, né? Então é muito importante. Daí tem uma galera que adora assistir, a Denise gosta também, amo com shoyu, né? O Carlos Henrique não curte. Eu já sei que ele gosta mais do franguinho com polenta, que mandou até foto no final de semana. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Então, esse é o ponto. Então, as doenças associadas com o câncer, elas podem vir antes do câncer. O paciente já tem diabetes, já tem pressão alta, já tem colesterol alto, já tem triglicerídeo alto. Ele vai continuar tendo durante o tratamento de câncer e talvez depois também. Também pode acontecer durante o tratamento e depois não acontecer mais. E também pode acontecer durante o tratamento de câncer e seguir acontecendo por uma série de situações que permearam aquele tratamento anticâncer. Olá e muito obrigada, digo eu, Paula. Adoro quando a cena bota esses coraçõezinhos, fico toda feliz, acho muito bacana poder, enfim, compartilhar com vocês o meu conhecimento, a minha, enfim, experiência. Eu acho muito bacana receber esse carinho aí de vocês, esses acenos, esses coraçõezinhos, esses emojis, esses beijinhos. Até esse sushi aí que a G Pereira me mandou. Ainda por cima tem um de atum e um de salmão. A gente poderia até falar a partir daí sobre o bendito do ômega 3, né? Enfim, que também está associado com uma série de situações dentro da onco. Mas eu acho que esse é o ponto que eu falei com algumas das pessoas que comentaram sobre o assunto de doenças associadas e câncer e o câncer e doenças associadas. Então, tanto antes do tratamento quanto depois, tem associação. Podem ser associações do paciente, podem ser associações dos tratamentos. Só que não necessariamente vai ser apenas um tratamento nutricional, certo? Muitas vezes esse tratamento nutricional também precisa ser incluído dentro de um tratamento maior, certo? E essas doenças associadas, elas não necessariamente são hipertensão, diabetes, como a gente geralmente fica nesse ponto. Podem ser várias outras, pode ser ácido úrico alto, pode ser esteatohepatite crônica, pode ser... enfim, triglicerídeos altos, colesterol alto, pode ser uma anemia ferropriva ou uma anemia microcítica crônica. A gente pode estar falando também aí de outras questões de hipotireoidismo, hipertireoidismo, endocrinopatias em geral, enfim. Podem ter várias associações outras, comorbidades outras, que demandam medicações específicas. Essas medicações específicas podem, sim, interagir com as medicações anticâncer, né? Sejam essas medicações anticâncer para tratar, propriamente dito, quando as pessoas geralmente associam com quimioterapia. Podem ser também outras medicações que facilitem o tratamento, não a quimioterapia propriamente dita, mas outras medicações que são utilizadas para
possibilitar que o paciente permaneça naquele tratamento, diminua sinal, diminua sintoma, diminua desconforto, e que por um tempo vai ser necessário, né? E pode ser que isso também aconteça depois, como se fosse um, entre aspas, efeito colateral do tratamento. E enquanto nutricionistas, falando para nutricionistas, é importante que a gente tenha essa noção, essa tranquilidade de identificar em detalhes da história, detalhes, seja da história da doença atual, seja a história da patologia pregressa, seja histórias de alimentos, seja história nutricional, de estado nutricional, de perda ponderal, de aumento ponderal, enfim, que nessas nuances a gente perceba onde efetivamente a gente consegue ajudar, seja o tratamento anticâncer de se manter da melhor maneira possível, seja também nessas doenças associadas que o paciente se encontre de uma forma mais estável. E que o paciente mais estável se sente mais confortável. E o conforto também é um ponto de sucesso do tratamento anticâncer. Ele não é uma máquina, ele não é um robô, ele também tem sentimentos. Então, muitas vezes o paciente está muito angustiado, está muito estressado, e isso altera horrores as questões fisiopatológicas dele. E também está nas nossas mãos a gente tentar ajudar ele a passar por esse processo, de que efetivamente muitas vezes são nutrientes específicos que facilitam, outros que dificultam, seja a comorbidade especificamente, seja o tratamento vigente. E esse é o ponto. Certo, pessoal? Então, não existe receita de bolo. O que existe é um bom senso atrelado com conhecimento e ajudando com a experiência clínica que a gente vai galgando aí ao longo da nossa vida prática e profissional, certo? Então a G tá ali falando, bom tema de ômega 3, mais um. Eu olhei aqui a galera falando, enfim, eu geralmente gosto sempre de falar e de reforçar que eu sempre ao longo da semana eu vou colocando caixinhas ali para colocarem dicas de assuntos e tudo mais. A Angélica também tinha falado numa outra live aqui para a gente falar sobre nutrição em ambulatório SUS e tal, mas depois não me colocou na caixinha. E aí eu não sabia exatamente qual era o ponto. Então, sempre essas ideias que vocês tiverem, vão colocando na caixinha. Ao longo da semana eu vou colocar ali a caixinha de sugestões de assuntos para lives, etc. E coloca ali na caixinha que daí eu consigo organizar, sentar e escrever no meu caderninho do coração, cheio de anotações aqui. Até vergonha de falar, mostrar minha letra, o ó do bodó. Mas, enfim, para realmente abordar assuntos que sejam bacanas. E aí aqui a G... É G de quê? G de Jerusa, de Geórgia, de... Mas eu vou chamar de G igual. Coloca assim, na oncologia, a atuação do nutricionista será mais ambulatorial ou no paciente hospitalizado? Em todas as frentes, G. A nutricionista pode atuar... Gessiane! Vou escrever Gessiane, achei bonito. Posso? Daí assim eu sei com quem eu tô falando. Gessiane. Então, G. Agora eu vou ficar no G, mas eu gostei de Gessiane. Então, G, o que acontece é assim. A gente pode, enquanto nutricionista, atuar diretamente no hospital. A gente pode atuar ambulatorial. A gente pode atuar no momento, meio a meio. Então, por exemplo, numa clínica de quimioterapia, que o paciente chega lá, vai fazer a quimioterapia e vai embora. Então, ele é ambulatorial, só que não é um atendimento ambulatorial, né? Ele vai fazer um tratamento em especial e vai voltar. Radioterapia, mesma coisa, né? Cirurgia tem aquelas questões, às vezes, de day hospital, né? Então, de ir fazer cirurgia, ficar um pouquinho mais, depois voltar. E isso é muito bacana da nutrição oncológica, que a gente tem várias e várias e várias frentes de atuação, né? Então, assim, aqui no Brasil não é tão comum, mas lá fora e eu tenho uma grande amiga que trabalha nessa modalidade, que são os hospices, que é como se fosse
um lar, né, para pacientes paliativos e que ficam ali convivendo, né, nesse momento de processo de cuidados paliativos, e aí tem toda uma equipe organizada e direcionada para proporcionar bem-estar, qualidade de vida. Muitas vezes tem essa questão de medicação obrigatória e mudar horários, então muitas famílias se sentem mais confortáveis pela questão também de dietas enterais, parenterais, enfim, né? Exato, né? A Denise também, no hospital você atua nas 2 modalidades. Exato, tudo depende muito de cada lugar, né? Tem hospitais que pedem especificamente nutricionistas para ambulatório, tem outros que pedem especificamente para internação, tem outras pessoas que falam sobre os 2. Eu mesma atuei tanto em ambulatório quanto em CTI, quanto em internação ambulatorial, internação hospitalar ali de andar, tudo junto e misturado, né? Mas tive colegas dentro do hospital que não faziam ambulatório, faziam só andar, colegas meus que só faziam ambulatório, não faziam andar. Isso é uma questão muito, muito específica. Entendi, sou estudante de nutrição e gosto bastante da área. Que bom, Gessiane, seja muito bem-vinda. A área precisa de gente cheia de emoção, cheia de coração, cheia de verdade. É uma área incrível. Eu sou realmente muito suspeita para falar, porque eu sou literalmente apaixonada com toda a minha verdade, com toda a minha energia pelo que eu faço. Eu amo nutrição oncológica com toda a minha força. Então, assim, eu posso te dizer que é uma área incrível e que está sedenta por bons profissionais, entre de pé direito. Enfim, a gente está louca para abraçar mais gente e efetivamente ajudar tantos e tantos pacientes, né, com uma doença que infelizmente é crescente, seja aqui no Brasil, seja em nível mundial. Então, pacientes infelizmente não faltam, né? Então, que tenhamos cada vez mais bons profissionais para que nos aliemos no combate a essa doença tantas vezes tão ingrata, mas também por outras vezes nos ajudam a ter vitórias um tanto quanto mais saborosas depois de vencermos, né? Então a Paula também é estudante e quer seguir o caminho. Que bacana, Paula! Seja também muito bem-vinda! Me apaixonei pela nutrição, também sou apaixonada, tá vendo? Você tá conquistando nós estudantes. Que bom, Julia, eu fico tão feliz. Porque eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu, quando era estudante, eu não tinha ninguém, assim, pra me inspirar, pra me espelhar, pra me ajudar, pra me mentorar em nutrição oncológica, porque eu venho de uma época que efetivamente câncer não era ainda o auge, sabe? Todo mundo só falava, tinha aulas e aulas e mais aulas de doença cardiovascular, porque cardiovascular era o que matava, né? Depois tive algumas aulas de endocrinopatia, diabetes e tal, mas, né, tive oncologia en passant, e eu amava aquilo, e as pessoas não entendiam por que cargas d'água que eu gostava tanto de onco, né? E depois foi bacana perceber essa evolução e perceber, inclusive, hoje, que bacana perceber efetivamente que enquanto nutricionistas de graduação, enquanto nutricionistas em formação, já tem esse amor, já estão gostando de onco, já percebem isso é tão bacana. Começar certo no caminho que a gente gosta desde o início faz toda a diferença. Então, fico muito feliz de verdade, de coração. Que bom, fico muito, muito feliz de poder, enfim, contaminar com esse bichinho da onco vocês. Então, pessoal, já estamos chegando no final da nossa live. Hoje eu tô cheia de coceira. Começa o inverno aqui em Porto Alegre, começam as alergias, né? Então eu fico coçando o nariz. Ainda bem que a Clara não tá aqui, senão ela ia mandar passar de novo o álcool gel, mas ele tá sempre comigo, ó. Não foge de mim. Vou passar mais uma vez, antes de dar uma última coçada. Então fica aqui mais uma vez minha gratidão a todos que estão acompanhando a live. Vou continuar colocando ali os boxezinhos, as caixinhas, para todo mundo poder contribuir com assuntos, com dúvidas, com sugestões de assuntos, com sugestões de dúvidas, com sugestões de questões para a gente abordar, realmente com esse firme propósito de ajudar vocês no assunto de nutrição oncológica. Tá certo? Então, gratidão. Para quem não me acompanha, quem não me segue, fica aqui o meu super convite para acompanhar os meus conteúdos, @nutri.onco.alinekp. Também tem o site www.alinekirchner.com.br. Sejam todos muitíssimos bem-vindos.
Toda terça-feira às 9 horas da noite, um novo assunto para conversar com vocês. E peço para todo mundo, então, que gostou, que curta, que comente, que compartilhe, que a gente realmente extrapole, que a gente, enfim, acenda, aumente o nosso conhecimento juntos. É muito gostoso estar com vocês. Cada vez que a gente conversa, eu me sinto realmente energizada e com tanta boa vibração que eu sinto de vocês. Como é gostoso, mesmo não olhando no olhinho de cada um, mas como é gostoso perceber, enfim, essa coisa boa que não tem nome, mas que eu sinto profundamente. Certo, pessoal? Então aqui tá a Kátia, seja muito bem-vinda, Kátia. A Paula que chegou no final, mas adorou, que bom que você gostou. Eu sempre deixava as lives salvas nos stories por 24 horas, mas agora os stories não me deixam mais. Então o que eu faço é salvar ali no IGTV. Então depois eu coloco até nos stories direitinho, mas enfim, é só ir no IGTV, na minha página, tem as possibilidades aqueles jeitos diferentes que o Instagram possibilita de ver o conteúdo, né? No IGTV fica salvo ali. Então eu nunca sei como é que vai ficar salvo, tá? A gente acaba a live e eu salvava nos stories, às vezes aparece stories, às vezes não aparece stories, enfim. Então, no mínimo mais 24 horas está disponível para todo mundo ter acesso, né? Se ficar salvo no IGTV um pouquinho mais de tempo. E era isso, pessoal. Aí tem aqui mais gente falando obrigada por dividir conosco tanta experiência. Que bom, Gê. Fico muito feliz. Gratidão mesmo, ó. Do fundo do coração. A Bruninha, obrigada, prof. Mais uma aluna do coração. A mãe do Romeu. Fofo. Saudade de vocês, né? Até com esse fofo no colo eu já dei aula. E aí iluminou ainda mais minhas noites de sexta-feira. Denise, boa noite. Até a próxima terça. Até, Dedê. Beijo, Lorena. Oi, saudade de você também, Lorena. Júlia, até terça. Até, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Boa semana. Até terça. E fiquem com Deus. Beijão.